Estilo durão de Lula pode fazer Trump recuar em tarifas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Esse povo do UOL é sensacional. Isso aqui é entretenimento puro. Isso aqui é o que a gente quer ver. Olha só. Dá uma olhada nessa qualidade de texto. Estilo durão, né? Entre aspas, né? Como quem dissesse o robusto Lula. Aquele que irá nos salvar da nossa própria desgraça. É, isso aqui, pô, isso aqui. E o texto é pior, viu? O texto é ainda pior, tá? Ó, o estilo firme e durão de Lula nas negociações com os Estados Unidos podem fazer o presidente Donald Trump ceder na aplicação das tarefas de 50% que devem começar a valer em 1º de agosto. O tempo está acabando, viu? Disse Beto Vasques, professor da FESP, SP, em entrevista ao UOL. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Os Estados Unidos acusaram o golpe. Ó, eles acharam o quê? Que o Lula ia ser como o Zelensky, o Cyril da África do Sul, que foram se meter na cova dos leões? Não. O Lula aprende e aprendeu com a experiência dos outros. É por isso que você também deve aprender com a experiência dos demais que sempre assistem aqui o canal. Se inscreve no canal, dá like. Não se esqueça que aqui a gente coloca vídeo todo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 50 vídeos aqui todo dia para te manter bem informado. Mas olha aqui, ó. Eles foram se meter na cova dos leões. O que o professorzinho aqui ele tá falando? Ele está fazendo menção ao Zelensky ter ido falar diretamente com o Trump e o Cyril também. O problema é o seguinte, lá quando ele foi negociar esse negócio, realmente o Trump deu umas espinafradas lá e eu também não gostei muito daquela situação não. Mas infelizmente é assim que funciona, tá entendendo? É assim que funciona. Quem digo aqui todos os dias, quem tem o maior poder de negociação nessa questão geopolítica ainda é os Estados Unidos e não vai acabar ano que vem nem daqui a 2, 3 anos não. Isso aí é muito mais para frente, muito mais para frente. Se é que a gente vai ver isso algum dia, o que eu acho pouquíssimo provável. O que ele tá falando? Não, a gente tá sendo durão, a gente tem que fazer dessa forma, tem que manter a postura. Conversa, pô, conversa. Olha aqui, ó. Obviamente, né? Não é uma negociação com racionalidade econômica nem comercial. Essa postura do presidente Lula está corretíssima. Ué, se o acordo é de negociação, meu amigo, e, e racionalidade econômica que tem que ter, a racionalidade econômica é exatamente para poder preservar a nossa economia. O Lula está sendo irracional porque ele não está conseguindo negociar com o Trump. Aí esse tal de Durão, sabe o que é? É porque ficou fazendo piadinha com jabuticaba, ficou fazendo piadinha dizendo que era uma coisa e outra. Aí o Trump agora o que acontece? Não quer negociar. Não quer negociar. Por quê? Porque acha que as coisas é tudo uma brincadeira. Não é não, cara. Não é. Aí ele mantém uma mão sempre estendida para uma negociação que sabe que dificilmente existirá, pelo menos no curto prazo, mas com a outra mão mantém a guarda alta para poder golpear. É assim, ó. Tá aqui, ó. E a outra tá aqui, ó. E a outra tá aqui. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é. Eu não sei, esse cara deve ser muito puxa-saco do Lula. Porque para se expor desse jeito já é puxa-saco, imagina nos bastidores, ou não, às vezes é até o contrário, mas eu acho que ninguém ia se expor de uma forma ridícula dessa aqui, de graça não. Mas aqui ele vai falar, ó, manter uma mão sempre estendida. Isso aqui quer dizer aqui? Não, o Lula não. O Trump, se ele quiser negociar, ele pode vir porque a mão tá estendida. Que conversa, cara, que conversa. Olha o buraco que esse velho tá botando a gente. Olha o buraco. Aí ele tá, não, aí esse cara que tá colocando aqui, esse Beto Vasquez, ele ainda fala assim: não, uma mão tá estendida para negociar e a outra para poder golpear. Faça-me o favor, sabe? Faça-me o favor. Só que aí, ó, a gente vê aqui, ó. Ninguém põe a mão, né, diz Lula, em meio ao interesse dos Estados Unidos em metais estratégicos. O que ele quer falar nisso aqui? Não, agora o Lula ele tá protegendo os nossos metais, porque nós somos soberanos nisso também, e o interesse do Trump é justamente pegar os nossos metais. Ele quer pegar os nossos metais de toda forma para poder enricar, por isso que ele tá batendo de frente aqui com a gente, por isso que não quer negociar. Ué, mas não é muito confuso?
Não é muito confuso? Se o Trump está querendo os nossos metais, por que ele não iria querer negociar? Não é confuso? Aí ele vai dizer aqui, ó, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos se reuniu com o Instituto de Mineração do Brasil e relatou interesse de Trump nas riquezas minerais. Mas vamos lá, vamos ver se não tem alguma coisa confusa aqui, ó. A única mineradora de terras raras do Brasil é a dos Estados Unidos e exporta sobretudo para a China, né? Serra Verde opera no norte do Goiás, mas deve ser suspendida a produção temporariamente. Minerais são usados para fabricar ímãs que vão em carros elétricos e painéis solares. Mas, ué, se o Trump... Percebe, você tá entendendo? Você tá entendendo como é que as coisas são confusas? Ué, se o Trump não tá querendo negociar, ele vai negociar o quê? Se a única mineradora de terras raras do Brasil já é dos Estados Unidos. Porque aqui ele tava falando com esse cara aqui, ó, o Gabriel Escobar, que já tinha falado com o Tarcísio, tá? Já tinha falado com o Tarcísio justamente para poder oferecer isso. Porque é o seguinte, o negócio dessas negociações é sempre a mesma. Uma parte ela oferece, no caso aí os Estados Unidos vai oferecer uma taxa maior, então a gente precisa estar oferecendo alguma coisa em troca para poder barganhar uma taxa menor. Não, faça o seguinte, você dá uma baixada aqui no preço, aí a gente tem isso aqui para poder ofertar para você, e se você ofertar a gente pode estar fazendo essa negociação para poder todo mundo sair ganhando ou pelo menos perder menos. É assim que funciona, com os Zelensky que aconteceu da mesma forma. Agora, ficar com essa de não, a gente vai fazer aqui desse jeitinho aqui, não adianta, cara, não adianta. Mas sabe o que que tá, por que que tá tendo isso aqui também? Por isso, ó, assustados com taxa de Trump, empresários querem Lula fora de negociações e sugerem mediadores. Sabe por quê? Porque o Lula tá dando uma de durão, como diz ali no jornal da UOL, só que nem os empresários estão querendo o Lula, não. Não querem. Existe uma parte de empresários que quer o Lula? É, tem sim. Mas o pessoal está assustado. Por que está assustado? Pelo óbvio. Porque se chegar 1º de agosto, para falar a verdade, eu não acredito mais que vai ter como ter essa negociação, não. O Lula não vai ceder e ele tá dando esse negócio aí, já travestiu a história de um negócio de que, não, agora... o Trump tá querendo roubar a gente, o Trump tá querendo impor as regras dele, mas a gente é um país soberano. Já acabou. Isso aí, eu não acredito que vai ter uma negociação, porque o Lula não vai se arrepender, não. Pode ter certeza. Mas antes da gente ver os outros, a gente vai aqui, ó. O Trump, olha só, dá uma olhada nisso aqui. Segundo o professor, Trump nunca escondeu que valoriza os líderes mais durões nas negociações, como o presidente russo Vladimir Putin, por exemplo. Diante disso, Lula age corretamente há poucos dias do início da taxação em 50% para todos os produtos brasileiros previsto para a próxima sexta-feira, né? Aí, Trump é uma criatura muito estável, mas que valoriza e sempre falou isso, os tipos durões. Ele despreza a gente se humilhar como Zelensky, como o próprio Javier Milei, que voluntariamente vai abanar o rabinho. Olha só, é muito interessante fazer um negócio desse. Só que aí, olha só como é que tá a situação da Argentina. O Milei conseguiu fazer um negócio muito melhor do que está sendo feito aqui no Brasil. O Zelensky conseguiu acordos para poder estar resolvendo o BO dele lá com a Ucrânia. Mas e aqui? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo corpo duro, nós somos os durões e todo mundo vai taxar, só que na verdade todo mundo vai pagar, mas na verdade ninguém tá querendo Lula, a gente não vê, os empresários não querem o Lula. Aí aqui, ó, Lula diz que Alckmin liga para os Estados Unidos, mas ninguém quer conversar com ele, ou seja, ele vai dizer assim, o Lula alegou dificuldade de negociação sobre tarifas com o governo Trump, mas Alckmin já disse ter conversado com o secretário americano. Ninguém quer, sabe por quê? Porque o único que era para poder realmente negociar, que era o presidente da República, no caso o Bananão, o velho, não negocia porque tá oferecendo jabuticaba para o Trump, né? Aí o Alckmin vai ler. Quem é que dá moral para vice-presidente? Faça-me o favor, né? E ele já não tem muita moral por aqui. Aí vamos lá. Comitiva de senadores começa a chegar dos erros para negociar tarifas. O grupo de 8 senadores tem a agenda nos Estados Unidos da segunda-feira até a quarta-feira, certo? Aí vamos tentar mandar os senadores, né? Só que aí o que acontece?
Manda Alckmin, não dá certo. Manda senadores, não dá certo. Aos empresários querem de todo jeito, provavelmente não serão atendidos. Aí, só que aqui, ó, a gente vê isso aqui, ó. Ó, na contramão do mundo, do Brasil com Lula reforça sua democracia liberal. O mais reconhecido estudo sobre o estado de democracia do mundo, o VDM indica que o Brasil se destaca como um dos poucos países em que houve recuo das tendências autocráticas. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Onde é que esse pessoal, ele vive no mundo mágico de Bob. Eles acham que, não, tudo é autocracia, aí não, a democracia tem que ser acima de tudo. Concordo, concordo. Só que uma democracia inteligente, sabe? Alguém que consiga negociar com quem é para ser negociado para toda a população que ele diz defender com a democracia não acabar sofrendo. E aqui, ó, para encerrar, ó, democracia não está perdendo espaço para o socialismo, mas para a extrema direita, né? Durante o encontro no Chile, o presidente ainda defendeu a regulação de redes sociais e respondeu às críticas de Donald Trump sobre a justiça brasileira. Olha só a palhaçada que é tudo isso. Ele tá dizendo que tá perdendo espaço para a extrema direita. É não, é porque o povo tá vendo agora com a informação descentralizada, tá vendo que o negócio é para ser resolvido com negociações. Não tem esse negócio, não, a gente vai se fechar aqui e eles que vêm nos procurar. Isso não é time de futebol não, caramba. Isso não é time de futebol, isso é geopolítica e tem que ser negociado como tal. Porque senão a gente vê esse tipo de coisa. Aí não é porque tá perdendo espaço para a extrema direita, é porque a direita tá defendendo esse tipo de coisa. Ele está defendendo a negociação, enquanto os burros daqui estão negociando. Ah, não, vamos negociar não. Vamos negociar não, que o nosso país é soberano. Faça-me o favor, a gente vai perder tudo isso, sabe? A gente vai acabar perdendo tudo isso. Como eu acredito que não vai ter mesmo negociação. Não vai ter, a gente vai pagar essa tarifa de 50% mesmo. É isso. Enfim. E aí, fora essas outras bobagens aqui de regulação de rede social, um monte de coisa. Ou seja, o Trump pode até querer negociar com o Brasil. Por causa que ele também, nessas negociações, ele tem vantagem também. A gente vai falar que os Estados Unidos são soberanos nesse sentido, não. Não, os Estados Unidos também precisam de alguma coisa aqui do Brasil. Mas, tipo assim, você acha que vai ter gente para poder não negociar com os Estados Unidos? Sempre vai ter gente querendo negociar com os Estados Unidos. Agora, será que vai ter todo mundo querendo negociar com o Brasil? Principalmente sabendo que o Brasil tá indo contra as decisões do Trump, querendo ser o bambambam da história? Não vai, né? A gente sabe como é que termina essa história. E semana que aliás, essa semana agora, a gente vai ver o desfecho aí dessa história que provavelmente vai se consolidar em taxa de 50% para todos nós.